Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Casa e Construção. Esse canal aí que tem trazido vídeos aí com passo a passo nos mínimos detalhes para você fazer aí também o seu serviço na área de construção civil. Antes disso eu peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, dá uma forcinha pra gente está com a meta aí de inscritos no canal, deixa o seu like no vídeo, vai fortalecer o canal e o YouTube vai divulgar esse trabalho para outras pessoas aí que precisam aí dessas dicas boas. Beleza? Ativa aí o sininho de notificações, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Então, gente, o assunto de hoje é a aplicação de massa corrida. Falando em massa corrida, a gente precisa abordar um assunto importante aqui, que é o quê? A seladora. Eu não estou usando a seladora. Então, antes do pessoal falar em seladora, vamos falar um pouquinho sobre ela. É obrigatório? Não. Eu te digo que não é obrigatório. Então, para que serve a seladora? O nome dela já diz, seladora. Ela sela a parede, sela os poros da parede, para dificultar a absorção de água e com isso a massa vai ficar mais tempo mole e aí você consegue trabalhar melhor ela aí. Quando você não usa, você já precisa ter aí uma prática razoável para você fazer a aplicação e dar aquele acabamento rápido. Senão ela seca e você não consegue fazer esse serviço aí. A prova disso é que algumas marcas de massa corrida, elas indicam a utilização da seladora, outras não. Essas que indicam é justamente aquela massa de uma qualidade inferior que você passa na parede e ela rapidamente seca. Beleza? E essas dicas a gente traz de lá da construção da nossa casa, da nossa própria casa, a gente está passando lá para vocês a forma que a gente fez e com certeza, se você achou legal ou se você tiver alguma dúvida, você vai ver a forma que a gente está fazendo. Você querendo, achou legal, você pode usar também. A maioria das massas corridas, elas não vêm pronto para uso. É necessário dar uma batida. Para isso você verifica a textura dela. Você vê que ela está meio grossa, meio bruta. Aí você coloca um pouco de água, dá uma batida nela, até ela ficar com essa textura aí, ó. Aí eu aconselho assim, se você tem pouca experiência, você coloca um pouco mais de água para ela ficar mais mole ainda, que isso aí vai facilitar o acabamento. As ferramentas são espátula de aço, desempenadeira de aço. Aqui no caso eu tenho duas, essa daqui. E essa outra grande, que é uma profissional que te dá um rendimento muito maior. Para quem tem pouca prática, essa aí é muito interessante, ó, porque até a forma de você pegar nela, ela te dá um apoio maior. Quanto a outra, ó, você precisa ter uma habilidade melhor para manusear ela. Essa daí, ó, você apoia os dedos aí na base dela e é bem interessante. Eu estou fazendo a aplicação aqui no reboco novo. A superfície ela precisa estar limpa e isenta de poeira, partículas soltas. E a gente vê que no embolso, não sei se dá para ver aí, ó, no embolso novo, ele fica aquelas areias, quando a gente passa a camurça, aí ela levanta, arrepia, dá aquela arrepiada. E respingos de massa, eu vou aplicar um pouquinho aqui só para vocês verem como é que fica. Olha lá, aí ela aparece, ó, a areia. Então, se você aplicar a massa corrida numa parede desse jeito aí, você vai praticamente gastar o dobro de massa. Ó, você tem que remover essas areias, essas coisinhas. Você precisa remover, tá vendo como é que fica aí, ó? Removendo aí, fiz essa aplicaçãozinha só para você ver como é que fica. Então, antes de aplicar a massa, você vai raspar a parede todinha dessa forma aí. Aí pode ser uma espátula, pode ser uma desempenadeira, aí vai da tua criatividade. Agora aplicando aí novamente depois que remove essas partículas. Olha a diferença que fica. Então quando você aplica, dá aquela camada fina, praticamente às vezes você precisa só dar uma demão de massa. Tá vendo? Como é que fica? Eu sugiro aí para remoção
como se fosse uma desempena improviso aí, uma desempenadeira de madeira. Por quê? Porque a desempenadeira de aço, para fazer isso, ela vai gastando. Você nunca vai usar a desempenadeira que você vai usar para aplicar massa, você não vai raspar, porque ela vai comer a desempenadeira toda. E um pedaço de madeira desse aí, depois você passa, eu passo aqui a vassoura para ficar sem poeira nenhuma a parede. Olha aí, depois que a gente faz a limpeza da parede, você aplica a massa, ó. Ela não fica com aqueles caroços, aquelas areia, respingo, atrapalhando. Uma outra dica boa aí para quem tem pouca prática é você molhar a parede antes da aplicação. Com isso, a massa vai demorar mais secar. E aí você vai ter mais tempo aí para fazer o acabamento, fazer a aplicação da massa. E agora sim a gente começa a aplicação. Bota pouca massa, para você que tem pouca prática, bota pouca massa, vai treinando com pouca massa. Você colocou a massa na desempenadeira, aí você vai tirando, aplicando e retirando, deixa a desempenadeira sem massa nenhuma. Depois você volta tirando o excesso e vai espalhando ela numa camada mais uniforme. E aí você volta depois, por último, fazendo o acabamento. E aí é bom você estar no início aí treinando com essa desempenadeirazinha melhor. Uma outra situação que é bom ressaltar aqui, ó, a posição que você pega, na hora que você vai puxar o acabamento, você vai espalhar melhor, você vê que eu seguro a desempenadeira meio que assim no final do cabo. E nesse ponto aí eu faço uma pressão maior e com isso alivia a ponta. A ponta, na hora que você vem puxando o acabamento, aquela rebarba, essa outra ponta aí, ó, é bom ela ficar aliviada, porque aí não vai marcando a parede, senão você vai vir puxando e essa ponta, se ela ficar arranhando, passando na parede, ela vai deixando a parede marcada. Então você pressiona de um lado e alivia o outro. Aí você consegue um acabamento mais fino, sem rebarba. Tem horas que parece assim que a parede já está até lixada. E aí você continua aí até você pegar uma prática melhor. Sempre, ó, espalhando ela. Tira a massa, vai espalhando a massa na parede, assim, meio que de qualquer forma, assim. E depois você volta lá por onde você começou. Você vem tirando o excesso e espalhando para ficar uma camada fina e uniforme. Isso aqui, gente, é um vídeo até um pouco ruim de você fazer, porque não tem muito como você explicar a técnica, entendeu? É mais jeito mesmo. Você vai pegar aí, vai tentar seguir essas dicas que eu tô dando e aos poucos você vai melhorando aí o teu desempenho. Depois de uma prática aí, você pega essa desempenadeira maior, você vai ver aí o rendimento que é. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma janela de 2 metros, então da soleira aí para baixo, da pingadeira para baixo, tem mais ou menos 1 metro. Então o vídeo vai estar rodando normal aí para você ver o tempo que se leva com uma ferramenta boa de trabalhar. Vale a pena você comprar uma ferramenta própria para o trabalho. Porque para você que não tem prática, você comprar uma ferramenta mais ou menos vai dificultar mais ainda. Olha só o serviço quando é feito com ela, como rende. E aí, usando a mesma técnica aí que você já praticou com a desempenadeira pequena, você vai trabalhar com essa grande aí. Tô deixando o vídeo rodar aí, só para você ter uma noção do tempo que se leva aí. Ela te dá um apoio maior para segurar. A massa, quando está um pouquinho mais seca, você puxa ela meio que na diagonal, assim, o restinho de massa, entendeu?
Então, praticamente, aí, esse ponto aí, ele tem 2 metros quadrados, mais de 2 metros quadrados, que é o tamanho do vão da janela e 1 metro para baixo. Olha quanto tempo levou aí. 2 minutos, mais ou menos aí 2 minutos. Então você vê aí que é um minuto para cada metro quadrado. Então uma parede aí que tem aí 16 metros quadrados, normalmente de um quarto aí de 4 por 4, vamos dizer aí, 15 metros quadrados. Então você leva aí 15 minutos, 20 minutos para fazer uma parede dessa. É bem prático mesmo, bem rápido. É um vídeo um pouco ruim de você explicar como se faz, porque mais é jeito mesmo, você pegando e praticando que você vai pegando o jeito. Mas com certeza as dicas aí auxiliem em alguma coisa. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Lembrando aí mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações aí para o YouTube vai sempre te avisar aí quando chegar alguma dica nova aqui. Beleza, gente? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.